Como é que um templo antigo, um lugar que deveria ser de paz, de repente vira o centro de um conflito militar? Essa é a história impressionante que a gente vai entender hoje. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Pensem comigo, estamos em 2011, na fronteira entre a Tailândia e o Camboja. O clima é super tenso. Fumaça para todo lado, o som de artilharia. Esses dois países vizinhos estavam literalmente a um passo da guerra. E o combate foi pesado, viu? Trocas de artilharia, soldados e civis mortos, milhares de famílias tendo que fugir de suas casas e, para piorar, até as paredes de um patrimônio mundial da Unesco foram atingidas, deixando cicatrizes num lugar que é a herança de toda a humanidade. E aí fica a grande pergunta, né? O que leva duas nações a arriscarem uma guerra por causa de um lugar de culto, um templo com séculos de história? A resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa ir até o coração da disputa. E lá, no alto de um penhasco, a gente encontra o magnífico templo de Preah Vihear. Esse templo foi construído lá no século XI, no auge do Império Khmer. Então ele não é só uma construção antiga. Ele é a prova viva de uma civilização que dominou boa parte do Sudeste Asiático. É um ícone cultural e religioso importantíssimo. E é aqui que o quebra-cabeça geográfico começa. Pensa só. O templo pertence ao Camboja, está no território deles. Mas a entrada principal, o jeito mais fácil de chegar lá, é pelo lado da Tailândia. A própria geografia do lugar já criou uma receita para dar confusão. Então, para entender isso, a gente precisa saber como essa fronteira foi desenhada. E essa história nos leva mais de um século para trás, para a era do colonialismo. Essa linha do tempo ajuda a gente a organizar as ideias. Tudo começa lá em 1907, com mapas da época colonial francesa que colocavam o templo no Camboja. Em 1962, a Justiça Internacional concordou com isso. Parecia resolvido, né? Que nada. Em 2008, a Unesco reconhece o templo como sendo do Camboja e aí a coisa esquenta de novo. Os confrontos militares explodem e atingem o pico em 2011. Até que em 2013, uma decisão final tenta colocar um ponto final na história. Em 1962, o caso foi parar na Corte Internacional de Justiça, e a decisão foi bem direta. Os mapas antigos eram válidos, o templo pertencia ao Camboja e as tropas tailandesas tinham que sair de lá. Só que sempre tem o mais, né? A decisão tinha uma brecha. Ela falava do templo em si, mas não definia claramente de quem era a área ao redor do templo. E essa ambiguidade foi a sementinha de todo o conflito que viria depois. Vamos avançar então. A pergunta que fica é, se um tribunal já tinha decidido isso em 1962, por que quase 50 anos depois a briga recomeça com tudo? A resposta é uma mistura perigosa de orgulho cultural com oportunismo político. A decisão da Unesco, em 2008, foi a faísca. Muitos na Tailândia sentiram como se estivessem perdendo parte da sua herança. E aí, num momento de instabilidade política no país, políticos nacionalistas usaram esse sentimento para ganhar apoio, transformando o orgulho ferido em combustível para o conflito. E como a gente pode ver, a tensão não explodiu da noite para o dia. Começou com os atritos em 2008, 2009. A situação foi esquentando aos poucos, como uma panela de pressão, sabe? Até que em 2011 a coisa transbordou e virou o confronto militar mais sério que a região tinha visto em décadas. Com a situação escalando para um conflito super perigoso, a comunidade internacional teve que entrar em cena mais uma vez para tentar apagar esse incêndio. Organizações ali da própria região, como o ASEAN, tentaram mediar, mas os ânimos estavam muito exaltados. No fim, foi preciso o peso da lei internacional, da Corte de Justiça de novo, para forçar um cessar-fogo e trazer os dois lados para a mesa de negociação. E em 2013, o tribunal deu seu veredito final para não deixar mais nenhuma dúvida. A decisão foi clara. A soberania do Camboja se estende por todo o promontório, ou seja, toda a área elevada onde o templo fica. Essa decisão foi um divisor de águas. Ela não resolveu toda a disputa de fronteira, mas fez o principal, parou a luta. A tensão militar diminuiu muito e abriu um novo caminho para a cooperação. Então, depois de toda essa história, qual é a grande lição que a gente pode tirar dessa disputa tão longa e complicada? A história de Preah Vihear é um exemplo perfeito de geopolítica moderna. Ela mostra pra gente como as fronteiras da era colonial ainda causam problemas, como locais culturais viram símbolos de nacionalismo e, principalmente, como o direito internacional é fundamental para evitar que os conflitos virem guerras completas. E a gente fica com essa reflexão no final. Quando uma fronteira é, na verdade, uma cicatriz da história, será que uma simples linha no mapa consegue trazer paz de verdade?
A história de Praia Vihar nos lembra que, às vezes, as linhas mais difíceis de redesenhar não são as que estão no chão, mas as que estão nos nossos corações e mentes.